Ainda sob Dom Pedro III, já chegando com Lula. Lula tem um almoço secreto com Dom Pedro III em Bel Caso Master. Lula teve um almoço secreto com o ministro, recentemente em Brasília. O encontro aconteceu em meio à crise que atingiu a corte por envolvimento de magistrados com o Banco Master. Lula e Dom Pedro almoçaram a sós. Segundo três fontes do governo do judiciário ouvidos pela coluna. A reunião ocorreu em janeiro e não foi incluído nem pelo Lula nem pelo ministro em suas respectivas agendas oficiais. Aliados de Lula e do ministro afirmam que a pauta principal do encontro teria sido segurança pública. Uma pauta, né? Tipo assim, olha, eu acho que era mais convincente se Lula tivesse dito que o ponto central da pauta era física quântica. Eu consigo imaginar Lula discutindo física quântica, brincando de Einstein. Mas eu não consigo imaginar Lula tratando de segurança pública, sabe? É mentir demais. É tipo falar, no almoço ninguém bebeu cachaça. Pô, velho, conta uma história convincente, verossímil, sabe? Não, tava discutindo física quântica. Fala, não, pô, é difícil de acreditar, mas vai aqui, né? Agora, segurança pública, o Lula. Só se for o Lula mesmo, que tá discutindo segurança pública. E aí começaram os burburinhos ontem, né? Na verdade, não começaram os burburinhos. Começou a subir a temperatura. A gente já tinha comentado no vídeo ontem, né? A percepção começou a sair na imprensa de que Lula estaria largando a mão e entregando o Supremo aos leões. E aí uma das porta-vozes do Supremo, a Andréa Sadi, vem trazer a opinião dos ministros, né? Obviamente. Nos bastidores da ala do Supremo que defende Toffoli, quem deve ser, né? Quem deve ser? O clima é de forte irritação com Lula. Ministros veem Lula lavando as mãos. Vamos ver. Quando a gente fala do clima no Supremo, ontem a gente contou aqui mais uma vez para vocês desse relatos que ministros da corte receberam de investigadores, de pessoas que estão muito a par, muito ciente dessa investigação do Banco Master e alertando ali que a situação vai se agravar. E um grupo no Supremo defendendo que o caso Master desça, né, saia do Supremo e desça para a primeira instância. Uma forma de você tirar o ministro Dias Toffoli do cargo sem que tenha uma saída, uma solução traumática, nas palavras de ministro da corte. Está sempre trazendo aqui para vocês, isso aqui é o relato de apuração jornalística. Na sexta-feira, qual que é o fato novo? Na sexta-feira, o presidente Lula falou pela primeira vez de uma forma muito enfática do caso Master, dizendo que tem que investigar mesmo, e ainda tem gente que defende quem defenda o Banco Master. E aí, advogados olharam aquilo com atenção e gente no Supremo também. Acham que tem muita coisa que está saindo, muita coisa que tem sido discutida e debatida, numa avaliação de que o Palácio do Planalto, quando tem alguma crise envolvendo o Supremo, quer se isolar, quer se preservar, se blindar e deixar o desgaste só com o Supremo. Não que ele precise apoiar publicamente um ministro ou outro, mas que eles acham que nos bastidores do Palácio do Planalto poderia estar ajudando mais na preservação da imagem do Supremo. Estou contando só qual que é o clima, o humor do Supremo, porque isso obviamente tem impacto no que acontece dali para frente envolvendo decisões de ministros da corte, tá? Aí eu recebi vários relatos ontem, informações de integrantes da corte reclamando desse posicionamento do Palácio do Planalto, porque eles dizem assim, quando o governo precisa do Supremo, o governo aciona o Supremo, tanto isso é tão verdade que a gente fala que o tempo todo o governo não tem base no Congresso e sabe que se recorrer ao Supremo vai acabar levando em diversas matérias, tá? Isso já era uma queixa antiga de ministros da corte, seja em matérias econômicas, matérias políticas também, mas principalmente nas matérias econômicas, porque eles dizem, acaba tudo pra gente tendo que resolver, depois reclamam de ativismo judicial, eles não conseguem fazer base e vêm recorrer aqui a nós. Só que quando tem alguma crise envolvendo o Supremo, o Palácio não é com a gente. Então, esses ministros, e aí eu vou deixar eu vou contextualizar, esses ministros que defendem o Dias Toffoli estão reclamando da situação do presidente Lula nessa crise toda, que eu já não chamo mais de caso Master, chamo de caso Toffoli. Virou caso Toffoli. Então, só para deixar essa informação aqui, Valdo. Basicamente, os ministros do Supremo da ala que defendem o Toffoli, né, estão ameaçando o Lula através da Globo News. Dizem que o Lula não tem celular, né? Acho que é por causa disso. Fala assim, não, manda um recado pro Lula através da Globo News. Esperta aí, viu, amigão? Na hora que o calo aperta, quem segura a onda pra você somos nós. Nem o calo aperta, né? Foi o próprio Supremo que colocou o Lula de volta no jogo, né? Descondenou o Lula. A manobra, inclusive, começa pelas mãos do Fachin. Que quando o Fachin tomou a decisão, quem saiu em defesa do Fachin? Deltan Dallagnol e Sérgio Moro. Mas a direita não tem memória, né? E eu sou chato e eu faço questão de relembrar sempre. Aí vem o Will Gadelha pra se juntar com o André Sadi e tentar trazer algumas explicações, né? Por que o Lula tá entregando o Supremo? Enfim, né? Por que Lula está tão irritado com relação de Toffoli com o caso Master? Lula demonstrou aliados nos bastidores incômodo e preocupação com notícias que revelaram relações nada ortodoxas
tanto do Toffoli como de Dom Pedro III com o Banco Master. Segundo aliados, Lula avalia que as revelações contra Toffoli e Dom Pedro III expõem o Supremo e enfraquecem a corte, na medida em que o tribunal passa a ser ainda mais alvo de ataques. Para Lula, não interessa um Supremo fragilizado e acuado, com o governo sem maioria no legislativo. O judiciário é o poder que mais vem ajudando Lula em seu terceiro mandato, vai passando por cima do parlamento o tempo todo, né, governando na canetada autoritária. Além da ajuda na governabilidade, o Supremo é visto por Lula como um importante aliado na resistência ao que Lula e seus aliados consideram como um avanço do autoritarismo no Brasil. Tradução, é um importante aliado para perseguir o bolsonarismo. O envolvimento de ministros do Supremo na crise do Master, no entanto, atinge a credibilidade da Corte e a rigidez do sistema de justiça, pontos considerados fundamentais para o judiciário ser respeitado. No Estado democrático de direito, o que mantém o respeito às decisões do judiciário é a credibilidade dos tribunais e de seus integrantes. Quando essa integridade é questionada, abre-se margem para as decisões também serem. Aí, se essa aqui está tentando aliviar para Lula, porque ele estaria assim meio chateado, o Robson Banin já traz sob outra perspectiva, se aproximando André Sadi. Planalto frita Dias Toffoli para tentar evitar que escândalo do Master prejudique Lula. E esse eu acho que é o principal ponto. Eu acho que ele está sendo bem cirúrgico. Essa questão toda do Lula, eu até perguntei ontem, liguei para algumas pessoas para pegar opiniões. E na maior parte do tempo, pelo menos até o momento, né, as pessoas que eu ouvi o que saiu na imprensa é que o principal motivo de preocupação por parte do Lula é as eleições de 2026. Não deixar que o caso do Banco Master caia na conta do PT como uma nova Lava Jato, um novo mensalão, um novo escândalo de corrupção. O que o Lula vai fazer? A opção voltou, e agora? Aí tá ali. A conversa de Lula com o Paquito era conhecida desde o ano passado, quando Lauro Jardim revelou que Guido Mantega, então o consultor do banqueiro, havia aberto as portas do gabinete presidencial ao dono do Banco Master. Como ocorre em diferentes casos, na atual gestão política, o sigilo marca esse tipo de encontro, que ocorreu no final de 2024, com todo mundo boca-pio. Resgatada agora, a memória do encontro ganhou outros contornos, que, associados ao movimento do governo para fritar o Toffoli, mostram, segundo auxiliares palacianos, uma ação para afastar o escândalo do gabinete presidencial. Se Lula sabia o que reservava o caso Master, poderia ter atuado. Se atuou, seus movimentos não são conhecidos. Candidato à reeleição, Lula se antecipa a informações de que figuras do governo do petismo se misturaram no caldeirão de inconfessáveis negociatas que marcaram o escândalo. Motivos não faltam a preocupar o petista. Soube-se nesta semana que um de seus principais ministros, ou de fora do governo, o Lewandowski, também estava na folha de pagamento do Paquito. O escritório de Lewandowski, enquanto comandou a justiça, recebeu regiamente parcelas de um contrato milionário firmado com o dono do Master, segundo revelou Metrópolis. Fosse Lewandowski ainda ministro, os constrangimentos da relação comercial tirariam a paz de Lula. E saiu notícia sobre isso, né? A demissão do Lewandowski, de forma rápida, tinha relação com o caso do Master. Eu até fiquei pensando, será que algum jornalista igual o Lewandowski, a gente vai revelar isso? Ele falou, não, me dá 10 dias aí só pra sair do governo, e vocês revelam. Não, só tô supondo. Eu tô levantando essa possibilidade. Como a gestão do ex-ministro do Supremo ficou no passado, a coisa mudou de figura. Lula assiste em silêncio, olha agora, a auxiliares vazarem o conteúdo de uma conversa também sigilosa que o petista teve com Toffoli no fim do ano sobre o caso. Esses vazamentos são propositais. São propositais. E possivelmente foi o próprio Haddad que vazou a pedido do Lula. Eu acho que o Lula não sabe. O Haddad vazou a informação. O Haddad tá aqui comigo nessa reunião e vazou e eu não sabia de nada. O Haddad que é o linguarudo. Parece fora de lugar, mas, segundo as versões palacianas, Lula ofereceu um sermão constrangedor ao Toffoli. Realmente, é difícil de acreditar que isso aconteceu, sugerindo que ele tem a necessidade de resgatar sua biografia, como reportado em diferentes veículos de imprensa. Só quem se perdeu em suas funções na coisa pública é que precisa resgatar a biografia. Ao dizer isso a Toffoli no almoço sigiloso, Lula esquivou-se de mostrar ao distinto público o que sabe sobre a atuação do ministro no Supremo. A condução de investigação sobre um escândalo bilionário, a partir de um inquérito formal no Supremo, jamais deveria ser assunto no gabinete político do presidente da República. Ainda que tudo esteja fora do lugar no caso Master, chamou a atenção dos aliados de Lula no Congresso essa movimentação do petista. Porque qual é a imagem que isso passa, gente, para a sociedade? E os petistas vão vender. Tá vendo aí? Lula sabia, ia ter confusão, e desde o início aí a postura do Lula vencendo, cobrar a Polícia Federal e o Supremo. O Toffoli não tem ligação com Lula, não. O Lewandowski também não. Ninguém tem ligação com Lula, porque o que Lula faz nos bastidores é cobrar que se investigue o Banco Master. Por isso que tá vazando essas notícias. Vazando que é pra fingir que o Lula tá lutando, pra colocar ordem na casa. Confia no Lula. A teoria de 2 senadores ouvidos pelo radar é que Lula atua para se antecipar a críticas e revelações que venham a surgir contra uma ala do PT que se moveu por vocar no governo.
Nos últimos dias, investigadores da Polícia Federal fizeram circular em Brasília o alerta que o caso do Master ainda oferecerá ao país desdobramentos graves da fraude estimada em 50 bilhões de reais, o que também casa com outra informação que falamos ontem, que foi a Malu Gaspar falando o seguinte: o que a gente está vendo é a ponta do iceberg do que meio que vazou. E o que a gente não está sabendo ainda do caso do Master e que a gente poderá ficar sabendo? Vocês acham que a Malu Gaspar obteve o contrato de 129 milhões como? Achou no Google? Achou no Google tudo que tá acontecendo. Ainda que fala, não, o próprio Daniel Vorcaro, os advogados dele, pode ter mandado pra Malu Gaspar. Eu acho que a Malu Gaspar não tem nenhuma fonte na Polícia Federal do Lula. A Polícia Federal de Lula com a Globo, né? A PFL, a Polícia Federal de Lula com a Globo. Não tem nenhuma informaçãozinha. Em um mundo perfeito para o petista, o escândalo do Master desaguaria apenas sobre políticos da oposição bolsonarista, como o governador do Distrito Federal Ibanez e caciques do Centrão próximo a Vorcaro, e não sobre o petismo e o governo de turno. É cedo para cravar o que acontecerá. Vamos ver como é que a PFL vai agir, né? A Polícia Federal de Lula. É ficar, né? Políticos da oposição bolsonarista como Ibanez. Ibanez, um bolsonarista. Ah, bicho, vocês não odeiam a imprensa.